cansativo e sem propósito algum, porque nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós devemos, a cada dia da nossa vida, estar resgatando a centralidade do Evangelho. Centralidade do Evangelho é colocar Jesus no centro de todas as coisas. Não são só as minhas ambições, não só somente aquilo que eu quero. Porque na maioria das vezes, às vezes nos tornamos em algumas situações egoístas, porque achamos que Deus deveria fazer exatamente como nós idealizamos, como nós pensamos. E quando não é feito da maneira que nós queremos, ou seja, os nossos desejos mesquinhos não são concedidos, nós ficamos entristecidos com Deus, ou até mesmo com a igreja. Por quê? Porque os meus desejos mesquinhos não foram satisfeitos. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus vai ser realizada na sua vida, assim como está sendo realizada na minha vida. Tá? Então Deus, Ele tem prazer em abençoar. Não pensem que muitos caracterizam Deus como um carrasco, um homem velho de barbas brancas, sentado num trono esperando você pecar para te castigar. Não é isso. A imagem que eu tinha na minha adolescência era essa imagem de um Deus carrasco, que eu tinha medo de fazer qualquer coisa que o magoasse, que ele podia me destruir. Eu quero dizer para você que existem coisas assim que magoam o coração de Deus, mas nós temos uma maturidade hoje. A palavra do Senhor diz que não sejais neófitos na fé. Então, quando a palavra diz neófito, não sejam crianças, porque nós temos os estágios da nossa vida. Então, quando nós atingimos o estágio da maturidade no Senhor, nós entendemos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se realizar de acordo com 3 momentos. Deus pode dizer para você sim, não, ou espere um pouco. Nós temos que estar aptos para poder administrar aquilo que Deus vai nos dar. Esta noite eu gostaria de ministrar ao seu coração algo que o Senhor tem colocado no meu coração, que são presentes de Deus para o seu povo. Presentes de Deus para o seu povo. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Tiago, capítulo 1, verso 17. Quantos gostam de presentes aqui nessa noite? Eu gosto de presentes. E eu quero garantir para você que nesta palavra, nesta Bíblia Sagrada aqui, há muitas promessas. Há muitos presentes para nós. Só que não se engane. Não pense você que, é somente eu ter o pensamento positivo. Não, nós estamos aqui falando de secret, o segredo, de só pensar positivo. Porque a vida do cristão é uma vida de renúncia. Jesus disse, não fui eu. Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se nós somos participantes das dores, das aflições de Cristo, nós seremos participantes das bênçãos do Senhor também. Mas às vezes nós queremos somente o que é bom. Me dê o que é bom para mim. Agora as aflições de Cristo eu não quero. Isso daí eu não quero viver. Mas as aflições de Cristo, irmãos, nos fazem melhores, nos fazem pessoas mais compreensíveis, nos fazem pessoas mais que começam a entender também as dificuldades de outros. Então o mundo não gira em torno de nós. O mundo também não está conspirando contra nós. Porque existem pessoas que se colocam nessa situação. Mas Deus, Ele tem presença nessa noite. E um dos presentes de Deus também é dar a nós esse equilíbrio na nossa vida. Filipenses fala, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Em outras versões, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, o seu equilíbrio. A vida do cristão, a vida de qualquer pessoa é baseada pelo equilíbrio. Assim como a palavra do Senhor diz assim, não sejais demasiadamente ímpios, nem demasiadamente justos, mas vivam uma vida em equilíbrio. Existem pessoas que às vezes, no afã de conquistar as coisas, até mesmo espiritualmente, eles se lançam de uma forma assim sobrenatural e parece que vai ultrapassando a todos. Eu quero dizer para vocês que o segredo da vida do cristão é aquele que permanecer até o final, não é o que sai na frente, mas é o que vai até o fim. E nós estamos aqui na presença do Senhor para entendermos isso. Deus tem nos dado presentes, então vamos ler. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Toda boa obra, boa dádiva e todo dom perfeito. Nós estamos falando aqui de uma boa dádiva e de um dom perfeito. Aquilo que eu disse anteriormente, não estou falando
daquilo que tudo que eu imaginar, os meus desejos mesquinhos, porque o Senhor vai conceder aquilo que é o dom perfeito. A boa dádiva do Senhor vai ser concedida de acordo com o dom perfeito que vem do alto. E o que vem do alto, irmãos, a cultura do céu é diferente da cultura da terra. A cultura da terra é outro tipo de cultura. É uma pessoa avançando sobre a outra, é um sobrepujando o outro, é puxando o tapete do outro. Mas a cultura do céu é uma cultura diferente. É que coloca os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas considere os outros superiores a si mesmos. Nada que nós fizemos vai ser para nos gloriar. Até a nossa salvação diz assim, que vocês são salvos pela graça do Senhor, para que ninguém se glorie dizendo, eu mereço, hein? Eu sou bom, eu sou muito bom. Não. A salvação do Senhor é pela graça, é o favor imerecido. Nós merecíamos, mas o Senhor nos salvou, nos amou. Então, todos os dons de Cristo são como Ele mesmo. Como são os dons de Cristo? Espirituais e celestiais. Nós recebemos presentes, irmãos. Presentes, é que às vezes nós não sabemos nos apropriar daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. O primeiro presente que eu quero mencionar aqui para você, é que você recebeu paz interior em meio a um mundo atribulado. A palavra do Senhor diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará mentes e corações em Cristo Jesus. Muitos sabem esse versículo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesta palavra bíblica foi o seguinte: por que está sendo mencionado nesse versículo que mentes e corações seriam guardados no Senhor? Por que a nossa mente? É o nosso intelecto. E por que o nosso coração? O nosso coração está envolvido nas nossas emoções. O que o Senhor está dizendo? A paz de Deus vai preservar você. Ele vai preservar a sua mente e vai preservar o seu coração. Então nós não seremos presas fáceis ou suscetíveis a tantas circunstâncias na nossa vida. Porque a paz de Deus, que vem de Deus, não estou falando de paz humana. Os homens lutam aqui pela paz, fazem concílios, a ONU, pegam todos os líderes do mundo. Vamos agora falar sobre a paz. Mas a paz verdadeira só se encontra em Jesus Cristo. Sabe o que é paz, querido? Paz não é ausência de guerra. Alguém pensa assim: eu estou vivendo em paz agora. Paz não é ausência de guerra. Paz é você estar no meio do conflito e sentir paz. Você está no meio do caos, mas você está tranquilo, você tem paz. Porque você diz assim: a paz que excede o entendimento humano, que as pessoas não podem compreender, ela vai guardar o meu coração e vai guardar o meu intelecto nos momentos difíceis da minha vida. Guardar mente e corações, só a paz de Deus mesmo. Quantas pessoas estão assim amarguradas, vivendo talvez uma decepção amorosa, uma decepção familiar? Aí quando Deus diz assim: eu quero que vocês me adorem, as pessoas às vezes pensam assim: nossa, que sentimento egoísta, parece que Deus quer tudo para Ele. Ele está nos oferecendo algo superior na nossa vida. Ele está dizendo assim para nós: me adore. Se você me adorar, eu vou cuidar de você. Se você adorar o dinheiro pode te destruir. Se você adorar uma pessoa, essa pessoa pode te decepcionar a qualquer momento. Você pode até passar a odiá-la, mas o Senhor está dizendo: se você me adorar, eu vou cuidar de você e não vou te decepcionar. Porque Deus tem presentes para a nossa vida. Qual foi o primeiro presente que nós falamos aqui? É a paz interior, que só pode ser alcançada em Deus. Só no Senhor Jesus mesmo que nós encontramos essa verdadeira paz. As pessoas buscam em tantos lugares, em tantas coisas, mas a paz vem do Senhor. Terceiro João é um livro de um capítulo só, viu? Tem 15 versículos. Um capítulo com 15 versículos. E um desses versículos diz o quê? A paz seja com você. Jesus, quando ressuscita, ele chega na casa onde os discípulos estavam ali meio atemorizados, escondidos. E sabe o que ele faz? Jesus, ele adentra aquele lugar. A Bíblia não relata, mas ele acho que ultrapassa as paredes, tudo. Entra lá dentro e ele poderia simplesmente chegar nos discípulos e falar assim: covardes, me abandonaram, hein? Na hora que eu mais precisei de vocês. Isso é o sentimento humano nosso. Eu faço isso às vezes em algumas circunstâncias. Quando eu mais precisei de você, você me abandonou, né? Mas Jesus chega. O príncipe da paz. Nós estamos falando agora de alguém que tem paz. Ele é o príncipe da paz. Quer dizer, ele domina a paz. Sabe o que ele diz para os discípulos quando eles estão lá naquele lugar? Paz seja convosco.
Oh, o Senhor não vai nos criticar? Não. Paz seja convosco. Porque em Jesus nós encontramos a verdadeira paz. A paz que no meio dos conflitos, no meio das nossas maiores inseguranças, nas nossas maiores decepções da nossa vida, quando nós recorremos ao Senhor, nós encontramos uma paz verdadeira. Não é uma paz momentânea, mas é uma paz que perdura, que dura. São como amizades. Eu tenho amigos, queridos, que às vezes eu não os vejo há anos. Fico às vezes 5 anos sem ver. Mas quando eu revejo essa pessoa, parece que foi ontem. Por quê? Porque a verdadeira amizade, ela perdura ao longo do tempo. E outra, a verdadeira amizade não tem cobranças. Tem cobranças? Ah, você é tão meu amigo, por que você não está ligando para mim? O que você está fazendo? Não, não. A verdadeira amizade não faz cobranças, mas sim agradece. Obrigado pela tua amizade, obrigado pelo que você tem feito por mim. E não fica cobrando. Não arde em ciúmes. É isso que nós estamos falando agora, queridos. De algo verdadeiro, algo essencial na nossa vida. Nós temos costume de supervalorizar coisas que às vezes não tem significado na nossa vida. Supervalorizamos algo e desvalorizamos aquilo que é essencial na nossa vida. Eu quero citar uma frase, isso aqui já me acompanha, de Karl Barth, um teólogo. Karl Barth disse o seguinte: ao banharem uma criança numa bacia, lançaram a criança fora e ficaram com a água suja. E eu guardei isso comigo e falei, o que quer dizer isso? Ao banharem uma criança numa bacia, jogaram a criança fora e ficaram com água suja. Às vezes nós agimos dessa forma. Nós ficamos só com as porcarias, com os escândalos, com as coisas que acontecem e lançamos a essência do Evangelho, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que tem presentes para nos dar, aquele que tem a paz, aquele que nos traz alegria, aquele que nos traz conforto. Não, nós ficamos com a sujeira. Eu quero dizer para você, valorize aquilo que tem valor na sua vida, aquilo que é essencial na sua vida. Aquilo que é supérfluo, descarte. Mas aquilo que é essência sobre a sua vida, preserve isso. Ah, mas pastor, eu teria dificuldades. Tem uma frase, não é bíblica, mas diz assim: só é digno das flores aquele que sujou as mãos, lavrando a terra e cultivando-a. Só é digno das flores aquele que sujou as mãos, lavrando a terra e cultivando-a. Quer dizer, não é tão fácil assim, não é fórmula mágica, não é The Secret de Rhonda Byrne, renúncia. Renuncie essa vida que não te traz proveito algum e viva uma vida com Deus em abundância. A palavra do Senhor também diz assim, em Mateus capítulo 5, verso 9. Disse Jesus: pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha o que Jesus disse assim, os pacificadores. É interessante, irmãos, que nós temos livros. Eu mesmo tenho um livro na minha casa que fala sobre temperamentos. Eu gosto de ler livros que falam sobre temperamentos. Gosto de ler tudo que está relacionado à nossa vida, ao nosso cotidiano, à nossa alma, à vida cristã, enfim. E todos os livros que nós analisamos, principalmente os livros que tratam sobre temperamentos, eles classificam pelo menos 4 tipos de temperamentos, que é o fleumático, o sanguíneo, melancólico e o colérico, não é? Fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico. E tem pessoas que fazem pregações, tem pessoas que comparam, eu sou sanguíneo, não, eu sou, apóstolo Paulo é colérico, de repente ele dispensa Barnabé e tal. Quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, quero revelar um segredo para vocês. Com 52 anos de idade eu fui descobrir esse segredo. A nossa vida no Senhor, queridos, nós não podemos estar escondido atrás desses temperamentos. Alguém diz assim, eu ajo dessa maneira porque eu sou colérico. Eu ajo dessa maneira porque eu sou fleumático. Eu quero dizer para você, seja colérico, fleumático, ou qualquer outro temperamento que eu citei aqui, você tem que ser pacificador. Se você é cristão, se você traz o título de cristão, se você é considerado um cristão, não sei se você sabe o que significa cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Se você é um pequeno Cristo, você tem características de Cristo. Então, no meio de uma circunstância difícil, não queira se esconder atrás dos temperamentos, dizendo, eu sou assim mesmo, eu sou colérico. Não, você vai dizer assim, Senhor, o Senhor tem prazer nos pacificadores. Então, onde houver uma contenda, onde houver uma dissensão, você entra com uma palavra de paz e traz a conciliação. Sabe o que Paulo disse aos Coríntios, naquela passagem que diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens
Ou a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Isso aí, Legião Urbana fez música, lembram disso? Ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, e a gente cantava, aquilo cantarolava, mas aí, observando essa palavra, eu pude entender, por que falar a língua dos homens e falar a língua dos anjos? Ele está dizendo o seguinte, se você conseguir conciliar as pessoas, falar a língua dos homens é fazer com que as pessoas entendam o que você está falando. Ah, mas eu posso falar a língua dos anjos, quer dizer, eu posso levar as pessoas até Deus, mas se eu não tiver amor, nada serei. Nada serei. Se eu não amar, eu não sou pacificador. Se eu não amar, eu não vou transmitir paz. Mas se eu amar, eu vou ter essas características do Senhor. Agostinho de Hipona disse uma frase aqui: aquele que tem paz no coração sempre tem algo para doar. Aquele que tem paz no coração sempre tem algo para doar. Às vezes a escassez que nós estamos vivendo, a escassez que eu posso viver em alguma circunstância da minha vida, é porque nós só damos aquilo que nós temos. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Nós incorremos esse erro constantemente, queridos. Eu mesmo. Quantas vezes? Você quer oferecer algo para as pessoas que de repente você não tem aquilo. Como é que eu vou oferecer paz se eu não tenho paz? Como é que eu vou oferecer um evangelho de transformação se eu mesmo não sou transformado? Como é que eu vou pregar a palavra do Senhor se eu mesmo não vivo essa palavra? As suas palavras não podem contradizer as suas ações. As minhas ações têm que corresponder exatamente com as minhas palavras. Agostinho de Hipona, o mesmo que citou esse verso aqui, ele disse assim, ó: pregue em todo o tempo. Se for preciso, use palavras. O que ele quis dizer? É a sua vida, é a sua atitude, é o seu gesto de amor, é a sua forma de agir, é a sua forma de falar. A palavra do Senhor diz, dá uma recomendação, que o seu agir, que o seu falar, o seu assentar, o seu deitar, seja para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Vamos para o segundo ponto. Outro presente. Você recebeu liberdade espiritual em um mundo aprisionado. O que o versículo de Gálatas capítulo 5, verso 1 nos diz, queridos? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A palavra do Senhor diz assim, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de uma condição precária, duvidosa, sem perspectiva, sem chance alguma, e nos transportou, tirou daquele mundo e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Mas essa liberdade é uma liberdade conquistada através da cruz em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você que liberdade, muitas vezes nós não sabemos, não entendemos o que é liberdade. Sabe por que não entendemos o que é liberdade? Porque existem pessoas que dizem assim, eu fumo 3 maços de cigarro por dia, porque eu sou livre. Ele é livre? É escravo? Coitado. Ah, eu faço isso porque eu tenho liberdade. Não, a liberdade é em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um presente de Deus, queridos. Liberdade espiritual. Em meio a um mundo corrupto, em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo, em meio às situações que nós estamos vivendo atualmente, o Senhor está nos oferecendo presentes nessa noite. O primeiro presente é nos dar a paz. E o segundo presente que o Senhor tem nos oferecido nessa noite, está nos oferecendo, é a liberdade espiritual. Liberdade espiritual. O mundo está oprimido. As pessoas estão oprimidas. Quem é bom, querido, quem tem esse sentimento é livre. É livre. Ainda que seja escravo. A pessoa pode ser escravo no período de escravidão. Ele poderia estar lá sendo escravo, amarrado, obrigado a fazer os serviços, mas se ele se sente livre na sua alma, ele está livre. É perspectiva, é forma de pensar, é forma de agir. Por que a maioria das vezes as nossas recepções com a igreja ou até mesmo com Deus, é porque nós achamos que tudo tem que ser feito da minha forma, da minha maneira. Todas as vezes que eu fiz as coisas que eu queria da minha forma, eu me dei mal. Todas as vezes que eu me precipitei achando que seria o bom, o perfeito, o agradável, eu me dei mal.
Por quê? Porque existem duas vontades, pelo menos, que regem a nossa vida. Existe a vontade permissiva e a vontade soberana. Sabe qual é a vontade permissiva? Aquela que você insiste tanto. Ah, eu quero, me dá, senão eu vou morrer. Ah, eu quero isso. Aí o Senhor fala, olha, toma, mas eu não estou. Se vira. Agora existe uma outra vontade em contrapartida a essa, que chama-se vontade soberana. É quando Deus, Ele dá-se de uma forma maravilhosa. E tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele tem para a nossa vida é agradável. Tudo que o Senhor tem reservado para nós. Então o que o Senhor está nos oferecendo nesta noite é a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus, que é a vontade soberana do Senhor e não a vontade permissiva. Liberdade do mundo. Liberdades da carne, liberdade do diabo. Um dia eu fiz uma ministração, as pessoas ficaram meio assustadas. Eu disse assim, que às vezes nós batemos o peito e falamos assim, eu fui livre do pecado, do diabo. Sabe do que nós somos libertos? Ah, pastor, o senhor vai falar uma coisa que não é bíblico. Nós somos libertos da ira de Deus. Esta ira de Deus, porque a humanidade, todos pecaram. Em todas as dispensações que existiram, todas as dispensações falharam. A dispensação da inocência, lá no Éden, a dispensação da consciência, a dispensação do domínio humano, a dispensação dos profetas, a dispensação de patriarcas, todas falharam. Mas hoje nós vivemos uma dispensação chamada dispensação da graça, que através de Cristo Jesus, Ele aplacou essa ira. Então quando alguém perguntar, você é liberto do que? Eu sou liberto da ira de Deus, porque através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, foi aplacado aquela ira. Mas para aqueles que não reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador, haverá um momento que esta ira, é como se Jesus estivesse segurando, retendo, e Deus enxergando a humanidade através de Jesus. Ele enxerga através de Jesus. Jesus viveu como homem, então Ele sabe interceder por nós, então Deus enxerga através disso, mas Jesus está retendo isso. Mas haverá um momento em que as mãos do Senhor vão se abaixar, e a ira virá, e virá o juízo sobre todos aqueles que temem ao Senhor, que vivem com o Senhor, viverão de uma vida abundante no Senhor, e desfrutarão da graça do Senhor nos céus, num céu de glória com o Senhor. Mas aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, e vivendo segundo os seus pensamentos, e os seus desejos, sabe o que vai acontecer? Esta ira virá, e eles serão lançados, juntamente com o diabo, no fogo do inferno. O inferno não foi criado para nós, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Saiba disso. O inferno foi criado único e exclusivamente para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que se assemelham às atitudes e às formas de agir, e uma das formas piores do adversário de nossas almas, sabe o que é? Ele adora a si mesmo, ele se acha superior. Então que o Senhor nos guarde, que a nossa vida sejamos guardados no Senhor, pelo sangue de Cristo, para nunca nós sentirmos que somos superiores, que somos melhores aos outros, mas que nós dependemos da graça de Deus. Nós precisamos dos presentes de Deus, e nós temos liberdade no Senhor. Terceiro ponto, mais um presente de Deus. Você recebeu a comunhão em meio ao mundo em guerra. Olha o que o versículo diz, em Coríntios capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vocês já ouviram isso, não ouviram? A bênção apostólica. Nós temos que entender isso, queridos. É como você chegar em alguém também e cumprimentar a paz. Não cumprimento qualquer, não. Você está dizendo, eu tenho a paz do Senhor, você também tem a paz. Eu tenho, então você devolve. Não é um cumprimento qualquer. Lá no interior, as pessoas falam assim, passenhor, acho que tinha vergonha. Passenhor, o quê? O quê? Passou o quê? A paz do Senhor. Ah, agora entendi. Não sei se as pessoas tinham vergonha, principalmente quando estavam em lugares públicos. A pessoa fazia assim, né, discretamente, né? Passou o quê? É a paz do Senhor. Se você tem paz, você diz para as pessoas, eu tenho paz, a paz do Senhor. E você diz, eu também tenho paz, paz do Senhor. Os ímpios florescem para se tornarem combustível, e os justos florescem para dar frutos do Aigt El Mud. Mud,
mencionou essas palavras. Os ímpios florescem para se tornarem combustível, mas os justos florescem para dar frutos. Aqueles que estão ligados em Cristo Jesus, que é a videira, e nós somos considerados como ramos. E o nosso Senhor Deus é o agricultor. Ele está cuidando disso. Jesus é a videira, nós somos o ramo, estamos enxertados nessa videira. E aquele que está em Jesus Cristo, ele produz frutos. E aqueles que estão enxertados na videira, que é Jesus Cristo, ele não tem falta de nada. E nos ramos dessa videira, sabe o que percorre? A seiva, a presença do Espírito Santo. Por isso que o cristão não tem falta de nada. Porque nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dolorosos, nos momentos de maior aflição na vida deles, têm aonde recorrer. E eles dizem assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor, querido. Seu socorro não vai vindo de onde você imagina, não. Nosso socorro vem do Senhor. A comunhão é um presente de Deus para os irmãos da mesma fé. É interessante isso, queridos. Eu quero que vocês entendam isso. Comunhão é desfrutada para aqueles que prestam devoção a Cristo, que é o cabeça. As pessoas falam assim: eu tenho comunhão com o meu vizinho. Não, você tem boa convivência com o seu vizinho, a não ser que ele preste devoção a Cristo, que é o cabeça. Se você disser assim: não, para ter comunhão, quer dizer, nós estamos debaixo da mesma autoridade, e nós prestamos devoção a Cristo, que é o cabeça, então eu tenho comunhão com você. Se você chegar em qualquer país e não entender a língua, e você disser assim: olha, Cristo, eu presto devoção a Cristo, ele vai dizer: então eu tenho comunhão com você. Eu tenho uma comunhão tão bonita com a boa convivência. O que nós temos que ter é a ordenança do Senhor, é que nós tenhamos uma boa convivência. A palavra do Senhor é assim: se possível, tenha paz com todos. Se possível. Aí você fala assim: por que se possível? Porque vai haver um momento que vai contra aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio. É esse momento que às vezes as pessoas vão contra as autoridades constituídas. A palavra do Senhor diz assim: toda autoridade é constituída por Deus. Mas até que ponto? Até não ferir aquilo que eu acredito. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite aqui. Nós estamos nos aperfeiçoando na palavra do Senhor, para entendermos a vontade e o desejo do Senhor para a nossa vida, para que quando vier qualquer tipo de situação, nós não vamos ficar aquém, nós vamos saber onde recorrer. E nós teremos a palavra do Senhor como auxílio para as nossas vidas. O homem natural nunca vai viver em verdadeira comunhão, mas você e eu, que já recebemos a comunhão. Se nós temos a comunhão, você tem comunhão? Você tem comunhão? Tem comunhão? Então compartilhe essa comunhão. Ame o seu próximo como a si mesmo. Que a alegria do seu próximo seja a sua alegria, que a dor do seu próximo seja a sua dor. Parece repetitivo, queridos, mas nós encontramos muitas pessoas para chorar conosco. Parece que não, né? Mas é mais fácil encontrar alguém que chora com a gente. Agora, quando você conquista algo, as pessoas que sorriem com você é difícil. Porque às vezes fica estampado no rosto. Quando você vai compartilhar uma alegria: olha, você não sabe o que me aconteceu. Parabéns. Ei, comunhão é sentir as mesmas alegrias. Se o seu irmão está feliz, você também está feliz. Por isso que tem pessoas que às vezes falam assim: obrigado, e a pessoa diz assim: eu que agradeço. Mas foi você que fez para mim. Eu que agradeço. Obrigado, eu que agradeço. Independente das circunstâncias. E com o Senhor também, queridos. Independente de qualquer circunstância, de qualquer situação, nós devemos falar para o Senhor: eu te agradeço, ó Senhor, por me dar presentes, por me dar a vida eterna, por me resgatar de um mundo vil, de uma situação improvável, e me colocar num lugar tão seguro como este, que é estar na presença do Senhor. É isso que o Senhor quer dar a todos nós. Quarto ponto: você recebeu a prosperidade em meio a um mundo miserável. Isso daí pega, queridos. Porque as pessoas acham que prosperidade, como a pessoa é próspera, olha quantos carros ele tem, olha quantas casas ele tem. Ei, calma lá. Eike Batista é próspero? Aparentemente parecia ser, não é? Moxa, que prosperidade. Querido, tem pessoas, tem uma frase que diz assim: existia uma pessoa que era tão pobre, que a única coisa que ela possuía era dinheiro. Existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que ela tem é dinheiro, é cédula. Eu quero dizer para você,
Nós temos a prosperidade do Senhor porque nós somos prósperos nos relacionamentos, nós somos prósperos nas amizades, nós somos prósperos no nosso casamento, nós somos prósperos na educação dos nossos filhos, nós somos prósperos porque nós não gastamos quantias exorbitantes nas farmácias, porque nós temos um Deus que cura, nós temos um Jeová poderoso e capaz de nos curar. Prosperidade não é ter muito, é ter sempre. Você é próspero. Nunca mais abra sua boca e diga assim: olha, eu não tenho prosperidade. A pobreza é ponto de vista que a pessoa que tem aquele ponto de vista. Eu sempre falo sobre cosmovisão. Cosmovisão é o seguinte, meu querido: se você usar um óculos verde, você vai enxergar tudo verde. Mas se você tiver com uma lente, alguma coisa que você possa ter uma visão mais ampla do restrito, você vai enxergar coisas que você jamais imaginou. E são essas coisas que nós estamos ministrando uma campanha desse ano que diz: aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que não penetrou no coração humano, é isso que Deus tem reservado para a sua vida e para a minha vida. Aquilo que eu nem imagino é o que o Senhor tem para dar na sua vida. Os carros caem em desuso, a boa roupa cai em desuso. Mas existe algo que é permanente, que a palavra do Senhor diz assim: se vocês querem ajuntar tesouros, ajuntem nos céus, porque lá no céu a traça nem o ferrugem consomem esse tesouro, mas são guardados do Senhor. Esses são permanentes: a nossa salvação, o gozo da salvação, a alegria do Senhor, a comunhão, a paz. As pessoas falam: mas não é uma quinta-feira, quinta de vitória, quinta de glória? É quinta de glória, sim, porque o Senhor está dando presentes para nós essa noite. Ele está nos dando paz, Ele está nos dando a prosperidade no Senhor. Ele está nos dando presentes nessa noite. Prosperidade é uma dádiva do Senhor, queridos. Todavia existe um falso conceito de prosperidade que não podemos acreditar como cristãos. As pretensas prosperidades pensam que a riqueza é somente bens materiais. Não. A palavra, contudo, apresenta-nos uma prosperidade que vem pela obediência e pelo amor a Deus, reservada àqueles que escolhem Jesus a despeito de tudo e de todos. É isso que o Senhor tem reservado para nós. Uma prosperidade no Senhor. O homem justo do Salmo 1, vocês lembram do Salmo 1, né? Bem-aventurado o que não se assenta, tal. Então ele tem um versículo ali no Salmo 1, verso 3, que o homem justo, ele tem características daqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Então ele está mostrando agora, vamos agora mostrar claramente para vocês a característica de um homem justo. E o que nós podemos observar, que pela fé, o homem justo ele tem prazer na lei do Senhor e na comunhão com o Senhor. E não perde tempo na companhia daqueles que o desrespeitam. Por isso esse homem é como o quê? É como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ele tem raízes profundas. Um dia, analisando com uma pessoa, ele disse assim: você sabia que para 1 metro de galho se faz necessário 5 metros de raiz? É o que você não está vendo. É que nem o iceberg, você está vendo só a pontinha do iceberg, a parte que está por baixo é maior do que você imagina. Eu quero dizer para você estar firmado no Senhor, para você ter uma vida convicta em Deus, no Senhor, você tem que ter raízes profundas. Aí sim os galhos vão aparecer. Aí você poderá, eu e você poderemos ser considerados como esse homem justo. Homem que está caracterizando homem e mulher, viu? O homem justo é aquele que ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Esse prosperar desse salmo aqui, não está falando aqui recebimento de bênçãos automáticas, Será que eu traduzi errado? Será que o salmo está falando assim, não, todo homem que procura bênçãos automáticas? Nós estamos vivendo num momento tão difícil, queridos, da rapidez, das coisas práticas, que falta só a gente chegar na igreja e pedir, me dá um Mac oração. Não uma Mac profecia. Mas eu não vou nem entrar, vou no drive-thru.
Tem gente às vezes mandando palavra pelo telefone, gente. Eu quero dizer para você, é na casa do Senhor onde Ele ordena a sua bênção. Se você não está na casa do Senhor, procure estar. Porque é na casa do Senhor que Ele ordena a sua bênção. Mas na minha casa eu não sou abençoado. Será, mas aqui é um posto avançado onde você recebe todas as instruções para viver uma vida plena e uma vida de vitória lá fora. Não adianta nada, nós vimos somente nas campanhas e fazer aquelas filas enormes, pedindo oração. O que tem que haver na vida do cristão, na nossa vida, é uma mudança. As pessoas não podem dizer assim, depois que eu fui para a igreja eu fiquei melhorzinho. Não é, a igreja não vai melhorar a sua vida, a igreja transforma a sua vida. O Evangelho de Jesus Cristo transforma a vida do homem, ela não melhora. Fulano melhorou tanto, ele foi para a igreja agora, então está ruim, porque aqueles que estão aos pés de Jesus Cristo, eles são transformados. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mente não mente mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que cometia os erros mais atrozes, ele não comete mais. Porque uma graça está regendo a vida dele. A presença do Espírito Santo é como uma voz secreta, como uma consciência que aprova e reprova os seus atos constantemente. E somos constantemente dirigidos por essa voz. Mas muitas das vezes ignoramos a voz. E vamos pelos nossos próprios pensamentos e devaneios. Não, mas o Senhor está nos dando uma direção. Ele está nos dando presente nessa noite, querido. Se você entender isso, se você receber esses presentes do Senhor, sabe o que vai acontecer sobre a sua vida? O Senhor vai acrescentar muito mais. Redefina prosperidade. Você é próspero em Cristo. Viva nessa abundância e reparta a verdadeira prosperidade, que pode ser material, mas não é só material, vai muito mais além que isso. Vocês entenderam? O Ard Becker, ele tem uma frase, não sei se está aqui na tela, mas o que nos torna ricos não é o que acumulamos, mas aquilo que nós abrimos mão. O que nos torna ricos não é aquilo que nós acumulamos, mas aquilo que nós abrimos mão. Tinha um pastor, eu achava muito engraçado, que ele dizia o seguinte: o evangelho não é boas novas? Não é boas notícias? Sim, a tradução do evangelho é boas notícias. Ele diz assim, mas às vezes o evangelho é o evangelho de péssimas notícias. Por quê? Porque o evangelho, quando chega na nossa vida, diz assim: você não vai roubar mais, você não vai mentir mais, você não vai ter mais aquela vida pregressa, você vai ser uma nova criatura. Então você fala, nossa, eu achei que era boas novas e más notícias. Essas más notícias, aparentemente, para as pessoas que valorizam e que relativizam a sua fé com as coisas mundanas, mas para aqueles que relativizam a sua fé com os desejos e os preceitos do Senhor, eles vivem felizes e recebem o evangelho como boas novas, como boas notícias. É isso que o Senhor me coloca nessa noite aqui nesta casa, para dizer boas notícias para você. E a maior notícia dessa noite é que o Senhor nos ama, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos transformar, Ele quer fazer de nós aquilo que Ele deseja que sejamos a sua presença. Quinto ponto, já estou terminando já. Você recebeu recompensas em meio a um mundo que nunca compensa. Mais um presente do Senhor. Isaías capítulo 61, verso 8 nos diz: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, com eles farei aliança eterna. Deus é o grande doador das recompensas. Ele deseja nos dar toda sorte de bênção. Ele tem reservado nas regiões celestiais coisas maravilhosas para nossas vidas, mas nós mesmos retemos isso às vezes, pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé, pela nossa desobediência, porque a palavra do Senhor, Ele diz assim, tem muitas promessas, tem inúmeras promessas na palavra do Senhor, mas existem também condições. A palavra do Senhor diz assim, que as bênçãos virão até nós e nos alcançarão. Você não precisa nem ficar correndo atrás dela. Mas existe uma preposição anterior a isso que diz assim: se andares segundo os meus estatutos, as bênçãos virão até vocês e te alcançarão. Se você anda com Deus, as bênçãos te alcançam. Você vive com Deus e a graça do Senhor é derramada a cada dia sobre a sua vida. Recompensas virão nessa vida, mas sobretudo chegarão a você na vida eterna.
Deus tem essas recompensas. E é um interessante esses dias que eu estava analisando, queridos, um versículo que está, acho que em Hebreus, que diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Poxa, o Senhor tem mais do que recompensa na nossa vida. Sabe o que Ele tem? Ele tem para nós uma herança e tem também uma recompensa. Você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo. É isso que o Senhor tem para nós, queridos. Ele tem recompensas para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam, para aqueles que obedecem à palavra do Senhor, para aqueles que vivem de uma forma reta diante do Senhor. Não é para bater no peito e dizer assim, eu sou melhor que alguém. Não, é porque a graça do Senhor que me molda dessa maneira. E nós somos parecidos com Cristo Jesus. Em Jesus olha o que diz aqui Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sofre para poder ter recompensa. Está pensando que as coisas acontecem mão beijada? Eu venho de uma época que diz assim, o reino dos céus é conquistado à força. Não é? A pregação que a gente ouvia nos púlpitos. Não é assim, não. Hoje, sabe qual é a pregação que está tendo? Jesus já fez tudo, meu amigo. A graça, agora você não precisa fazer mais nada. Não tem que fazer? Claro que tem que fazer. Porque próprio Jesus quem disse, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Cruz, em algumas circunstâncias, pode ser um símbolo de ignomia e sofrimento. Pode ser também um fardo para algumas pessoas, mas isso vai nos conduzir ao Senhor. Porque naquele dia nós podemos dizer assim, eu sou um dos participantes das aflições de Cristo. Simão Cirineu, ele disse essas palavras, talvez naquele momento daquela turba, daquela confusão, ele estava no meio da confusão, o que está acontecendo? Jesus estava carregando uma cruz, Simão foi lá, ele era Cirineu, mas ele estava ali vindo aquela turba, ele procurou saber o que estava acontecendo, chegou próximo, o soldado disse, ei você, o que tem? Vem cá, carregar a cruz de Cristo. Eu? Não tenho nada a ver com isso. Carrega, eu estou mandando. Ele carrega a cruz de Cristo, Simão Cirineu. E sabe o que acontece? Eu estou conjecturando aqui, querido, estou vivendo um outro momento. Estou lá na frente. Eu imagino que Simão, se sentindo obrigado com aquilo, possivelmente se machucou com aquilo, ao carregar a cruz de Cristo. Mas chegou um momento que ele vê e ouve sobre a ressurreição de Cristo, sobre a vitória sobre a morte. E sabe o que Simão pôde dizer no seu coração? Eu faço parte das aflições de Cristo. Eu carreguei a cruz de Cristo. Eu tenho em mim as marcas de Cristo. Eu não vivo um evangelho de conveniência, mas eu vivo um evangelho de renúncia. Eu tenho em mim as marcas de Cristo que me moldaram em um homem que eu sou hoje. Somos atribulados, passamos por diversas dificuldades, mas em tudo nós somos mais vitoriosos. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E isso nos faz melhores a cada dia. Quantas pessoas dizem, eu não tenho nada, você não sofreu aflições por Cristo. Então você não é digno de receber o que o Senhor tem essa recompensa a dar. Porque a palavra está dizendo aqui. De fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você quer glória? Então participe do sofrimento também. Não é apologia a dor e nem sofrimento, hein, queridos? Não estou fazendo aqui apologia a sofrimento. Sofrimento. Eu estou falando que nós sofremos também quando nós queremos. Porque muitas das coisas, nós já falamos numa reunião aqui, 86% dos problemas são causados porque eu crio o problema. E 14% são circunstâncias adversas, mas 86% eu criei o problema. Então nós temos que ter essa avaliação. Eu estou vivendo o quê? Por causa de uma desobediência minha? Ou Deus, será que Deus está me punindo? Ou eu mesmo estou sendo punido pelos meus próprios erros e decisões? Amém, queridos? Olha o que Paulo diz em Gálatas 3:29. E agora que somos os verdadeiros descendentes de Abraão, e todas as promessas de que Deus fez a ele, pertencem a nós. Nós somos descendentes de Abraão agora, e as promessas que foram feitas lá de uma descendência numerosa, que seria incontável, seria impossível contar, nós fazemos parte dessa geração, nós fazemos parte disso. E é isso que o Senhor tem reservado para nós. Terminando. 7. Vou pular um aqui. Você recebeu alívio em meio a um mundo de dor. Venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Olha, o Senhor está dando presentes. Você está recebendo presentes nessa noite? Tem pessoas que acham que presente é sua casa, chave. Chave. Isso me faz lembrar um pastor que esteve na nossa igreja há muitos anos. Ele contou que uma pessoa insistia tanto com ele num dia de culto e disse assim: pastor, ore por mim, porque eu acho que o Senhor tem algo para me dar. Aí o pastor orou. Ele disse assim: pastor, o senhor viu alguma coisa? Ele disse assim: não. Ah não, pastor, ora novamente. Aí o pastor orou pela segunda vez. Pastor, viu alguma coisa agora? Ele falou: não. Que coisa seria? Ele falou assim: o senhor não viu nada assim, uma chave? Ele falou assim: vi. Eu vi uma chave de fenda. Vai trabalhar e para de me encher o saco. É isso que às vezes nós não entendemos. Tem pessoas que são insistentes. Está vendo? Não estou vendo nada. Mas existe um momento, nós temos que ter uma visão ampla das coisas. Sabe o que é visão ampla? Sabe o que é visão ampla? É ver consequência. É não só ver aqui o restrito, é ver o que pode acontecer aqui na frente. Isso é visão ampla. Assim como o cego foi tocado, a visão dele foi restituída, que nessa noite o Senhor também nos deu uma visão ampla, que nós possamos entender, enxergar as consequências. Nós deixaremos de fazer muitas das coisas aqui, se nós vermos as consequências das nossas atitudes. Então, a palavra diz assim, é um convite que o Senhor está dizendo: eu estou dando alívio para você em um mundo tão conturbado. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. É uma promessa, o Senhor está falando que Ele vai dar descanso. Sabe o que o rei Salomão falou também nos livros? Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Deus, irmãos, está sempre ao nosso lado. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus Emanuel, é o Pai que sempre reserva para nós o melhor. É o que transforma o choro em riso. É o que transforma as lamentações em alegria. É esse Deus que nós estamos servindo. Ele dará o alívio para as nossas vidas. Ele dará resposta para a sua vida. Ele tem respostas para a nossa vida. Ele tem presentes para a nossa vida. Mas esses presentes nos farão pessoas que vamos entender qual é a perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes nós oramos: Senhor, qual é a tua vontade? Para. Qual a tua vontade? Até parece que você e eu não sabemos qual a vontade de Deus, né? Claro que eu sei qual é a vontade de Deus. É que nós não oramos pela vontade de Deus, nós oramos pelos que nós vamos receber com isso. Senhor, o que eu vou receber com isso, hein? Abandono tudo, Senhor? Abandona. Pregar o evangelho? Tá. O que eu vou ganhar com isso? Tem casa, salário bom, Sabe que um pastor lá do interior, eu sou do interiorzão, eu sou de um local, um lugarejo que tem 1.500 habitantes até hoje. Meus pais moram lá, continuam lá. E é muito interessante ver num lugar tão pequeno, assim, e os costumes que as pessoas têm, né? De viver assim, em lugares assim, pequenos, pitorescos, mas o que acontece? Nós temos que entender que o Senhor tem dado para nós. Não importa de onde você vem, das suas origens, o importante é saber que Deus, Ele quer colocar você num lugar seguro, te chamar pelo nome, te colocar bênçãos sobre a sua vida, te fazer feliz, te fazer prosperar e dar para você um bálsamo que é o alívio sobre as nossas vidas. Eu anotei aqui, queridos, eu sei que você já conhece isso, mas alguns nomes do Senhor aqui. As bênçãos de Deus para a sua vida apontará para o cuidado do Pai. Olha o que nós temos aqui. Jeová Shammah, que é o nosso Deus. O Senhor está presente. Jeová Shammah, é que a tela, a projeção não saiu, mas o Senhor é o Jeová Shammah, o Senhor está presente. Ele também é Jeová Shalom. Jeová Shalom é o quê? Nossa paz. Nós falamos sobre a paz. Nós falamos sobre Deus presente. Ele também é Jeová Raá. O que é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jeová Jiré é o Senhor de providência. O Senhor proverá. Ele é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. É interessante, irmãos, quando eu falo sobre isso, às vezes toca o meu coração. Mas às vezes as pessoas ficam decepcionadas, pastor Marcos,
quando o time perde, e eles ficam cabisbaixos, tristes, aí a bandeira não é mais hasteada, e eles ficam decepcionados, não ganhou. Eu quero dizer que para o cristão não tem essa situação, porque a bandeira ensanguentada de Cristo está flamulando, dizendo assim, é a vitória em Cristo Jesus que nós alcançamos. Jeová Rafá, não, tem um Jeová aqui, Tzideknu, ou seja, o Senhor é nossa justiça. A justiça de Deus é perfeita, queridos, tá? A justiça de Deus é perfeita. A nossa, muito errônea. Falha, mas a justiça de Deus é perfeita. Você recebeu tribulação de Deus, Ele não envia tribulação para nos infernizar. Ele envia alívio em meio às nossas dores. É isso que é interessante, querido, para encerrar. As pessoas dizem assim, pô, Senhor, me dá paciência. O que você acha que Deus vai dar para você para desenvolver sua paciência? Você acha que é uma fórmula mágica, Senhor? Paciente, não. Sabe o que Deus vai dar? Problemas. Nos problemas você vai saber como resolver a situação. Vai chegar um momento lá na frente, você vai falar assim, não, eu sei agora como resolver isso, porque o Senhor vai dar às vezes o contrário. Então, se o Senhor está mandando uma tribulação, sabe o que é? Que você seja, irmãos, provado para ser aprovado no Senhor. Então, que essas bênçãos, queridos, do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a minha vida, esses presentes de Deus. E tudo que nós recebemos, agora você fala assim, recebi tudo isso. Sim, o Senhor tem tudo isso para você. O que eu vou fazer com isso agora? Recebe, reparte. Recebe, reparte. Tem gente que só recebe, só retém. E não reparte. Bênçãos do Senhor, paz, alegria, transformação. Olha, o que o Senhor fez na minha vida pode fazer na sua também. E que se tenhamos nessa noite, queridos, para encerrar, uma resposta prática para Deus. Uma das respostas mais práticas para Deus é que quando Deus nos conclama, nos chama para algo, nós podemos dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Ao invés de ficar conjecturando, por quê, para quê, onde, como. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade sobre a minha vida. E as bênçãos do Senhor virão até nós, nos alcançarão de uma forma especial e admirável. Senhor, que a tua graça, Senhor, nessa noite seja derramada de uma forma sobrenatural. Que possamos entender, Senhor, que os presentes que o Senhor tem reservado para nós essa noite, que a tua paz, Senhor, a comunhão, Senhor Jesus, a liberdade que o Senhor tem concedido a nós, todos esses presentes nós possamos entender, Senhor, que o Senhor está nos aperfeiçoando a cada dia, para sermos, Senhor Jesus, canal de bênção sobre a vida das pessoas, para sermos, Senhor Jesus, aqueles que irão apregoar a tua palavra, que vão pregar a tua palavra e vão ser canal de bênção também, Senhor, para outras vidas. Nos capacita, Senhor, nos dê graça, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida, Senhor, faça de nós, Senhor, pessoas melhores para que possamos entender, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos agora.